é uma temática muito importante dentro do universo das mulheres, né, do nosso universo das mulheres, não só porque a gente precisa também fazer com que as coisas aconteçam com a presença, com a participação também dos homens, nós precisamos deles, até porque eles são 90% de quem lidera as empresas em Portugal, mas hoje a conversa é conosco, e é para dar o protagonismo para o nosso universo feminino, e eu quero já aqui falar com essas 5 mulheres incríveis que estão participando desse painel junto comigo aqui, essa conversa, vai ser uma conversa muito tranquila, muito afetiva, um lugar muito seguro para a gente ficar tranquilo, para a gente se expor, para a gente falar o que a gente quiser, então podem ficar muito tranquilas em relação a essa conversa, vai ser incrível, e eu vou começar com a Helena Anton. Helena, me corrija se eu estiver falando errado o seu apelido, tá bem? Helena Anton, do Boga Mulheres, a Cláudia Barradas, tá certo? Falei certinho, Anton? Sim, pode ser. Ok. A Cláudia Barradas, que é vencedora do Boga Mulheres de 2025, com o projeto 3F. A Diana Paz, que é da Dress for Success Lisboa. A Catarina Miguel Martins, da Academy for Women Entrepreneurs. E a Elizabeth da Costa Pinheiro, que é do Ser Mulher Oeste. Então, vamos começar, então, a apresentação de 5 minutos, com cada uma de vocês falando um pouquinho da trajetória, do trabalho que vocês, incrível que vocês desenvolvem. Então, Helena, agora a bola está contigo. Obrigada, Elisângela. Obrigada, Marta, também pelo convite. É um gosto estar aqui convosco. Desculpem, eu estou um bocadinho rouca da manifestação de terça-feira. Isto ainda estamos a recuperar. Um bocadinho sobre mim. Sou a Helena, trabalho com gestão de projetos no Impact Hub Lisbon, e especificamente faço a gestão do programa Bora Mulheres, da Coca-Cola, que é implementada pelo Impact Hub. E faço também muito, ou seja, lidero projetos de diversidade e inclusão, também muito aqui virado para a área de integração de mulheres migrantes. Eu própria sou migrante, portanto é um assunto que me toca muito. A nível de percurso, é assim um bocadinho também a desbravar caminho e a tentar perceber para onde nos encaixamos, não é? E também sou de marketing e publicidade. Entretanto, descobri que trabalhar em mundo corporate não era muito para mim, e decidi então aventurar-me na descoberta da Ásia. Tive dois anos no Camboja a trabalhar com gestão de projetos mais na área de comunicação para impacto, com o setor de desenvolvimento social internacional. E depois voltei para Portugal após a pandemia, e então integrei na equipa do Impact Hub e aqui continuo. Estou neste momento a tirar o mestrado de estudos interdisciplinares de género e sexualidade, e portanto aqui tento ver para onde é que este mundo me leva. Bom, mas a nível de... Elisângela, quando tiver os 5 minutos, tu diz-me, está bem? A nível de programa, que é o que também venho aqui, se calhar, trazer um bocadinho mais de experiência e de testemunho, digamos assim, mais a nível de empreendedorismo feminino, que é o que fazemos com o programa Bora Mulheres, o programa da Coca-Cola, que desde 2019 tem impactado, tem criado e capacitado mulheres através de formação em empreendedorismo, e isto implica desde modelos de negócios e todo o processo de criação do negócio. Paralelo disso, também proporciona mentoria e
E uma rede de contactos, que sabemos que ser empreendedor é muito difícil e que o mais importante, aliás, o fundamental é ter uma rede de contactos e é o que nós vemos muito, esta falta de rede de apoio que as empreendedoras e as mulheres enfrentam. Este ano, aliás, desde 2019, o programa já impactou mais de 2.500 mulheres e começa com um bootcamp online, de formação online, para conseguirmos chegar a todo o país. Após esse bootcamp, lançámos uma aceleração de projetos, e, portanto, já projetos e ideias estruturadas que precisem de apoio para serem implementadas, e terminamos com um Demo Day. Este ano lançámos também uma academia com cursos específicos certificados em áreas específicas, e, portanto, o primeiro curso foi de IA na prática, e, portanto, aqui tentarmos trazer oportunidade de formação em áreas específicas para mulheres. Tivemos uma aceitação super boa, 1.200 mulheres participaram e, portanto, acho que a nível de impacto é bastante visível, mas pronto, posso dar um bocadinho mais de detalhes mais para a frente. Acho que assim, para a introdução, é isto. Obrigada. Obrigada, Helena. Eu sou suspeita de falar, porque eu conheço o seu trabalho na Impact Hub e esse ano tive a oportunidade de participar do Bora Mulheres, né, no painel de abertura, e é um programa referência realmente aqui em Portugal, e vida longa, né, esse projeto. E para a gente já emendar aqui sobre o tema, quem vem agora, toca a bola agora para a Cláudia Barradas, que foi vencedora do Bora Mulheres desse ano, dessa edição de 2025, com o projeto 3F. Cláudia, vem falar aqui para a gente o que é o projeto 3F, como é que foi sua participação aqui no Bora Mulheres. A bola agora está com você. Obrigada. Boa noite a todas. Eu sou a prova viva que este projeto do Bora Mulheres é incrível e recomendo, e já estou farta de recomendar o projeto, é super interessante. Pode não haver um prémio monetário, mas eu acho que o prémio, pelo menos aquele que eu ganhei, que estou a fazer horas de mentoria, está a ser muito mais relevante e importante, e era aquilo que eu precisava, e todo o acompanhamento que houve, foi todos os workshops que tivemos e o acompanhamento que foi havendo ao longo do programa foi realmente incrível e fez muita diferença aqui no projeto que eu vos trago hoje. Mas fazendo aqui, dando um passo atrás e apresentando-me também um bocadinho, eu hoje então trago a 3F, que é Family, Friends and Fans. Eu vou-vos contar como é que cheguei até este projeto. Eu trabalho há mais de 10 anos numa grande empresa, mas sempre gostei de inovar, fazer coisas novas e desafiar-me bastante. E como também não sei muito bem estar quieta, na minha primeira licença de maternidade comecei a estudar sobre investimentos, porque achava que a minha literacia financeira é péssima e já estava um bocadinho cansada de não perceber nada. Lá está, uma pessoa começa a ficar adulta, a ter responsabilidades e de repente há uma série de questões. Quero comprar uma casa e quero pedir um crédito à habitação e não percebo nada daquilo que me estão a dizer. E isto não fazia sentido para mim. Só que ao estudar como fazer crescer o meu dinheiro, acabei por fazer crescer o meu bichinho empreendedor mais do que o meu dinheiro. E então, na minha segunda licença, porque eu também sou um bocado doida da cabeça, decidi que queria mesmo era investir num negócio. Só que o negócio que eu queria investir era um franchising, o que implica um investimento inicial mais avultado, que eu não tinha e também não tinha onde ir buscar. E então comecei esta aventura a tentar perceber as várias opções que tinha para me financiar, que não eram basicamente nenhumas, porque neste tipo de negócio não há muito por onde ir, e então acabei por pedir dinheiro emprestado à minha família. Até aqui não há nada de muito inovador ou diferente da história de muitas pessoas, só que se calhar a maior diferença que eu posso dizer, pelo menos com quem falei até hoje, que eu fiz diferente foi, eu fiz a coisa de uma forma muito formal. Eu fiz uma apresentação, eu marquei uma reunião, eu fiz um pitch, eu fiz uma proposta de plano de pagamento,
definir os juros, definir o prazo de pagamento, assinámos um contrato. Portanto, eu tenho um empréstimo, tenho dinheiro emprestado pela minha família, mas de uma forma quase tão institucional como se fosse um banco. Claro que é sempre um bocadinho diferente, mas existe uma formalização e existe um plano de pagamento para pagar o dinheiro de volta e não ser uma coisa tipo, toma lá e vai brincar aos negócios, não é? Porque não existe esta capacidade na maior parte das famílias. Este processo foi todo bastante difícil e moroso e foi aí que eu senti que queria ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo e a terem isto mais acessível e conseguirem fazer isto sem tanto esforço. E então tornou-se a minha missão ajudar estes potenciais empreendedores, que muitas vezes nós somos só potenciais empreendedores, temos uma ideia, mas depois não sabemos como começar. E eu quero muito ajudar estas pessoas a criarem os seus negócios e a começarem a arriscarem e avançarem. E então, nasceu a 3R, portanto, que é uma ferramenta que ajuda a estruturar a ideia, o modelo de negócio, a proposta e depois utilizar a plataforma para partilhar com as pessoas que conhecemos. Não é como crowdfunding nesse sentido, portanto, não é para ser uma coisa pública. É uma forma de nós estruturarmos a ideia para partilharmos com aqueles que nós já conhecemos e ativar a nossa rede de conhecimentos. E depois ajudar com a parte jurídica e financeira de estruturar bem a proposta do plano de pagamento, quando eventualmente temos um empréstimo, gerar um contrato automaticamente, há uma assinatura digital, há também o armazenamento e a proteção dos dados do contrato utilizando blockchain para garantir a fiabilidade dos dados e depois há uma gestão de ambas as partes do plano de pagamento a seguir. Portanto, a própria pessoa consegue gerir o seu plano de pagamento, timings, os juros que está a dever e também quem emprestou dinheiro também consegue sentar a fazer, que isto são sempre relações, é andar sobre gelo, quando se pede dinheiro à família e aos amigos. Então, criamos aqui um bocadinho maior capacidade de gerir isto sem melindrar ninguém. Portanto, quem empresta o dinheiro também consegue acompanhar o progresso sem estar sempre a perguntar, por exemplo. Ou se tiver dúvidas de quando é que é o próximo pagamento, não tem de perguntar, consegue ir ver. E a ideia é facilitar todo este processo. Aqui, a ideia tem vindo a crescer há cerca de um ano e pouco. E eu posso dizer que o que tem sido mais revelador para mim também tem sido o poder da relação humana, da comunidade e, na verdade, das mulheres. Isto tem sido também um processo para mim. Porque participei no Bora com a Helena, que estava aqui a falar com vocês, que foi incrível sempre, e que me abriu imensas portas, nomeadamente foi ela que me trouxe aqui hoje. E também conheci, através do Bora, conheci a Jéssica, que foi uma participante de uma edição anterior, que tem outra comunidade que é o Women Leaders Circle. Esta comunidade também, até agora, só tenho coisas boas a dizer e também me fez conhecer outras pessoas, portanto isto depois é uma bola de neve, vai no sentido positivo de criar conexões e isso tem-me ajudado imenso, o projeto tem crescido imenso nos últimos tempos por causa destas conexões. Eu queria só acabar, eu não sei se estou muito em cima do tempo, mas eu queria só partilhar, eu vou só ler uma coisa que li hoje e pus aqui para vos ler porque achei incrível, ainda por cima li isto hoje e vim aqui hoje, portanto vou só partilhar muito rápido. Li, em Portugal, cada vez mais mulheres criam e lideram negócios e os números confirmam esta tendência. Segundo um estudo da Mastercard deste ano, Portugal é o 6º país no mundo com mais mulheres empresárias. 57% das mulheres portuguesas identificam-se como empreendedoras, um valor acima da média europeia que ronda os 18%. Ainda assim, esta é a parte má, a representação e o acesso a financiamento continuam a ser um desafio. Em Portugal, apenas 14% das startups têm mulheres como fundadoras e na Europa, equipas lideradas por mulheres recebem apenas 12% do investimento total em 2024, com dados da EU. E 63% das mulheres da geração Z em Portugal têm a intenção de criar o seu próprio negócio. Portanto, eu acho que também há aqui um potencial de crescimento gigantesco e é aí que eu me quero focar e sou o primeiro público a quem eu quero levar a 3F para ajudar a crescer. Obrigada por este bocadinho. Você tocou em vários pontos importantes, Cláudia, em relação ao empreendedorismo. Primeiro, essa questão do financiamento da dificuldade. Não há fundos específicos focados para empreendedorismo feminino. Não existem esses fundos. Então,
eu vejo que a partir do momento que a gente consiga ter um mapeamento e consiga se organizar enquanto empresárias, né, empreendedoras que somos, e ter o potencial e ter as conexões certas, nós podemos sim, daqui a um tempo, criar os nossos próprios fundos. Sim, e já existe... Para suportar negócios de mulheres que estão nas camadas, são os nano, né, os nanonegócios, são os micro e nanonegócios. Tem aí um gap muito grande nesses nano e micro negócios, que são aqueles dos 3 primeiros anos que 90% sucumbem, justamente pela falta o 3F é uma solução, mas não só. Né? A gente precisa de muito mais que isso, pensar numa escala e tal, mas eu não vou parar de falar, senão eu já estou queimando a largada aqui. Mas é ótima essa conversa, né? Justamente para a gente pensar sobre isso em conjunto. E agora eu quero chamar a Diana Paz, da Dress for Success Lisboa, que é um projeto incrível também, que eu conheço, mas quem vai falar agora é a Diana. Olá, boa noite a todas. Obrigada ao Oeste Respira por também nos ter convidado aqui para este painel, que é sem dúvida sempre interessante conversar com mulheres sobre estes temas, e não só mulheres, mas pronto, hoje estamos aqui mulheres, porque também estamos a assinalar um dia importante. Portanto, o meu nome é Diana Paz, como a Elizabeth já disse. Eu estou na Dress há 2 anos, sou coordenadora de programas e de voluntários aqui na Dress. Entrei como voluntária e há 1 ano atrás a presidente da associação, a Teresa Durão, convidou-me para ficar aqui a apoiá-la na coordenação dos programas. Eu tenho a minha formação base em arquitetura, também já fui empreendedora. Em 2016 criei uma marca de vestuário para criança, depois de ter feito uma formação em modelagem e costura. Resolvi criar uma marca mais sustentável, mais de acordo com aquilo, com o meu estilo, com o meu gosto. E em 2023 acabei por fechar a marca e pronto, andava aqui também um bocadinho a tentar encontrar um novo percurso, não queria voltar à arquitetura, mas também já não sabia bem para onde é que caminho é que haveria de seguir, e resolvi fazer voluntariado, e queria fazer voluntariado com mulheres, que se calhar o ideal que tivesse alguma coisa também a ver com imagem ou com moda, e eu já conhecia a Dress for Success como organização internacional, foi fundada na América há quase 30 anos, e quando procurei onde é que poderia fazer voluntariado, fiquei muito feliz quando descobri que havia uma afiliada em Lisboa e pronto, inscrevi-me como voluntária e agora aqui estou noutro papel. Para falar um bocadinho do que é o trabalho da Dress for Success, para quem não conhece, nos Estados Unidos já existe há quase 30 anos, foi fundada por uma mulher que é Nancy Lublin, que ouviu um comentário do pai quando estava a fazer entrevistas de emprego para secretários. Ele tinha uma firma de advogados e ela ouviu um comentário que ele disse que ele sabia se contratava uma mulher ou não só pela forma como ela se apresentava, como ela se vestia, e aquilo foi um bocadinho chocante para ela, e ela achou que todas as mulheres deviam ter a oportunidade de se apresentarem da melhor forma, e então criou esta organização que nestes 30 anos cresceu imenso, está em 130 países, desculpem, são 130 afiliadas em 20 países, e nós somos uma delas. Apesar de termos esta ligação pelo nome, somos completamente independentes dos Estados Unidos, portanto seguimos os programas, usamos o nome, mas depois temos os nossos próprios programas. E a grande missão da Dress for Success, que aqui em Portugal existe desde 2012, é efetivamente ajudar as mulheres na conquista da sua autonomia financeira. Um dos programas pilares, que é a Boutique, que é o que chama mais a atenção, porque é onde nós distribuímos roupa às mulheres que nos procuram para entrevistas ou para o trabalho ou para o seu dia-a-dia, é assim a parte mais visível da Dress, mas fazemos depois muitas outras coisas. Portanto, neste programa da Boutique, nós fazemos consultorias de imagem. Uma coisa que também fazemos e que foi uma necessidade que detectamos cá é que a questão da higiene pessoal era também uma coisa muito importante na imagem, no autocuidado. Então nós também distribuímos, para além de roupa, distribuímos também produtos de higiene, como gel douche, shampoos, produtos menstruais, que nós vimos que havia
que era uma lacuna nas mulheres que nos procuravam. Damos esse atendimento individualizado, elas vêm aqui, eu estou no espaço da boutique, é sempre um espaço que recebe muitos elogios, que é um espaço muito agradável, onde elas se sentem acolhidas, protegidas, sentem também que há aqui uma privacidade e um ambiente seguro para elas. E depois temos o outro programa pilar, que é o Centro de Carreira, onde nós fazemos formações, mentorias, fazemos a reorientação de carreira, trabalhamos os CVs, fazemos simulações de entrevistas e depois fazemos também um match de determinados perfis com empresas parceiras que temos. Portanto, isto é um bocadinho, acaba por funcionar muito em paralelo, em parceria, estes dois programas, porque às vezes as mulheres chegam-nos através de outros parceiros sociais, como a Santa Casa, IFPs e por aí fora, vêm para a boutique porque precisam de roupa, porque vão para ter uma entrevista de emprego e não têm a roupa adequada para isso, mas depois acabam por também pedir ajuda com os CVs ou na preparação da entrevista porque não sabem bem como é que são de apresentar. Para terem uma ideia, nós em 13 anos já apoiamos mais de 6.500 mulheres, atendemos em média uma mulher por dia, temos vindo a aumentar este número, portanto o ano passado atendemos 389 mulheres no total. Já distribuímos mais de 12.000 peças de roupa, o que é muita roupa, mas que sem dúvida nós achamos às vezes que é uma coisa um bocadinho, nós todos nos vestimos todos os dias, como é que isto pode ser um obstáculo, mas ainda é um obstáculo às vezes na vida das mulheres e nós sabemos que a primeira impressão que deixamos, ensinamos a estas mulheres que seja a melhor possível e queremos prepará-las para que essa impressão que elas deixam seja a melhor possível. Portanto, estamos aqui, a nossa sede é em Lisboa, mas nós vamos um bocadinho a todo o país, deslocamos-nos para fazer também ações de sensibilização, workshops sobre imagem profissional, e recebemos também vários grupos de mulheres que vêm de outras localidades, às vezes com o apoio da Santa Casa ou das próprias autarquias, que vêm até nós para fazer estes atendimentos aqui na boutique e receberem a roupa que necessitam. Diana, vou falar aqui com carinho de um ponto muito importante, né? Porque quando a gente pensa na questão de vestir, de ter uma roupa, né, as pessoas não percebem, muitas pessoas, isso acho que faz parte desse trabalho que vocês fazem também, porque a roupa é uma forma de comunicação, né? De você se comunicar. O que você quer comunicar? Qual é o tipo de comunicação que você quer passar para o outro, da forma que você se veste? Então, tem muita gente que não tem essa percepção de valor, né, dessa comunicação não formal, que é através da roupa. Então, é um trabalho muito sutil, mas ao mesmo tempo muito expressivo na questão de sensibilizar as mulheres para isso, que às vezes elas estão com a autoestima delas tão em baixa que o que elas comunicam externamente, elas, sabe, para elas não tem a menor importância, porque elas têm tantas outras vulnerabilidades, né, tantas outras importâncias de problemas, questões importantes para se resolver, que a questão da roupa mesmo, dessa comunicação, ela não consegue passar. Então, eu acho incrível o trabalho que vocês desenvolvem com a Dress. Agora... Desculpa. Ia só completar, sim, porque nós recebemos às vezes mulheres aqui muito fragilizadas e só o simples facto de se verem ao espelho e de começarem a gostar daquilo que vem do outro lado, no reflexo, já muda completamente a sua atitude. E sem dúvida que nós trabalhamos muito mais do que roupa, é a autoestima, é a confiança nas suas capacidades e elas sentem-se capazes de enfrentar depois o mundo lá fora. Exato, é isso mesmo. Ângela, posso só fazer um pequeno apontamento? Bem-vindas a quem tem estado a entrar. Tenho aqui uma pergunta muito rápida, apesar de não estarmos ainda no lugar das perguntas de quem está a assistir, mas muito rapidamente, Diana, se podes responder à Rita, que te perguntou de onde é que vem a roupa, se aceitam doações. Pronto, só deixar aqui, para terminares a tua apresentação.
A roupa que nós recebemos é toda doada seja empresas que fazem campanhas junto dos seus colaboradores, já conhecem o projeto e nos contactam hoje em dia para fazer estas campanhas junto dos seus colaboradores, eles recolhem roupa e depois entregam-nos, ou uma pessoa privada que tenha roupa que já não usa ou que por qualquer motivo está parada em casa, pode-nos doar, podem ir ao nosso site dressforsuccesslisboa.org e nós temos lá no menu um item de doações onde podem mesmo marcar num calendário o dia. Devo dizer que neste momento temos as marcações cheias, portanto só já temos marcações para janeiro, mas todos são bem-vindos, claro. Boa, boa. Bacana, isso demonstra o sucesso, né, do projeto. Agora, Catarina Miguel Martins, que é da Academy for Women Entrepreneurs, vai falar um pouquinho do trabalho dela. Catarina, tá por aí? Estou aqui, estou. Oba, boa! Seja bem-vinda. Olá. Olá, obrigada pelo convite. E é ótimo ver aqui tantas caras. Vamos ver se conseguimos vê-las todas. Ainda não consegui ver aqui a Sílvia, a Carla, a Teresa. Vamos ver. Ok. Nós não fazemos só Academy for Women Entrepreneurs. Esse é um dos programas que fazemos com a Embaixada dos Estados Unidos. Eu depois, se quiserem, coloco aqui os links. É o aweportugal.com. Nós somos uma aceleradora que também fazemos, por exemplo, o programa Relança de Escola de Impacto com a Fundação AGAs, ou o Empowering Women in Agri-Food, também já fizemos uma edição, e outros programas. Curiosamente, por exemplo, no Relança de Escola de Impacto, já vai na 6ª edição e tem mais de 80% de participação feminina também. O que não deixa de ser um dado interessante, eu acho, porque as mulheres muitas vezes focam-se nestas questões de impacto social e ambiental. Portanto, eu sou fundadora das entidades que implementam isto, que é a Drive Impact e a Marung, e para além destes programas, nós também fazemos os nossos próprios projetos, nomeadamente o Ciclopes Achata Colinas, o ciclopes.pt, também posso colocar aqui o link em que levamos bicicletas aos bairros sociais, neste momento de Lisboa, e ensinamos os miúdos a fazer mecânica e a serem autónomos com as suas próprias bicicletas. E explicando um pouco de onde é que isto vem, eu acho que sou empreendedora desde sempre, não tenho outra hipótese, acho que há pessoas que são assim mesmo um bocadinho avariadas, portanto tem que ser assim, tem que andar para a frente à sua maneira. Contando aqui um bocadinho a história, como é que eu resolvi criar uma aceleradora e apoiar outros projetos e fazer projetos sociais, talvez possa dizer que começou no mestrado em empreendedorismo e inovação na Nova, em que fiz uma tese sobre bicicletas partilhadas, como instalar um sistema de bicicletas partilhadas em Lisboa, que na altura ninguém sabia do que é que eu estava a falar, agora vocês sabem, são aquelas por exemplo, quando vocês veem as trotinetes que têm aqueles sistemas partilhados. Pronto, eu fui convidada para ir depois para Aveiro e criar a tecnologia que está por trás desse tipo de sistemas. Não querendo aborrecer muito, no final acabámos fazendo um consórcio com empresas em Aveiro, um consórcio com canadianos e instalando o primeiro sistema elétrico que carrega com energia solar nos Estados Unidos. A primeira instalação foi no Birmingham, Alabama, depois destes 5 anos de desenvolvimento e depois de consórcio com canadianos e depois de instalação nos Estados Unidos e por aí fora. O que eu me apercebi depois de terminar este capítulo, que continua, existem várias cidades em Portugal com este tipo de sistema, mas apercebi-me que gostava muito de apoiar outras pessoas a conseguirem construir o seu projeto também, a pensarem então como é que eu posso projetar uma ideia e depois começar a estabelecer os passos para lá chegar. E foi daí que nasceu este pivô, não é? Esta nova carreira de ajudar os outros a fazerem projetos. E também foi daí que nasceu o Ciclopes, que foi um retorno às bicicletas, mas agora sem tecnologia e ajudando os miúdos a conseguirem eles próprios terem autonomia com a sua própria bicicleta. No Academy for Women Entrepreneurs, talvez, como eu já disse aqui ao Oeste Respira e às minhas colegas, ele não tem candidaturas abertas agora. Como vocês sabem, tudo o que está ligado aqui aos Estados Unidos está aqui um bocadinho complexo, nomeadamente que tem a ver com diversidade e inclusão por aí afora. Portanto, vamos ver como é que o mundo se desenrola nesse caminho, mas tem sido uma experiência interessantíssima. Só nesse programa nós já temos 98 mulheres apoiadas com mentoria, portanto, individualmente,
e criou-se uma unidade e um grupo super interessante, uma comunidade mesmo forte de mulheres que fazem acontecer. E isso ensinou-me várias coisas, nomeadamente esta necessidade de financiamento é premente e é forte entre elas. E a OCDE realmente diz que um dos públicos vulneráveis ao empreendedorismo, que não empreende tanto quanto quer, são as mulheres. E deve-se a esta falta de rede de contactos, à falta de financiamento e à falta de conhecimento. Nós procuramos a rede de contactos e o conhecimento, ainda nos falta aqui o financiamento, que foi algo que já se falou aqui, como apoiar também nesse caso. Aqui no AWE nós acabamos apoiando com o financiamento inicial, que foi fulcral para algumas mulheres, mas só os 3 primeiros prémios, 4, portanto as outras pessoas esperemos que se consigam, não é, levantar de outra forma, nomeadamente aqui com a ajuda da Cláudia Barradas, que eu não vou deixar passar sem ela dizer então se o franchise continua aberto e qual é que era, não é? Porque não sei se perceberam na história dela, ela conseguiu financiamento para um franchise que não explicou qual era. Voltamos a isso a seguir. Ok, boa, fiquei curiosa. Pronto, e depois o resto eu acho que deixo para as vossas perguntas, já me apresentei e obrigada. Boa, Catarina. Eu já participei do Relança-te logo quando comecei meu trabalho com o ID Social Hub em 2022. Fiz parte desse programa e foi bem interessante. Foi aí que começou meu networking aqui em Portugal. Foi através do Relança-te. Olha como o tempo passa. Agora vamos falar, Elizabeth, da Costa Pinheiro, da Ser Mulher Oeste. Vamos ouvir a Elizabeth. Olá, Seja muito bem-vinda. gosto. Obrigada, muito gosto de estar aqui convosco. Obrigada também pelo convite da Oeste Respira, pela Marta. É sempre um prazer estarmos reunidas entre mulheres, né, como já frisámos, e até aquece deste frio. Até nos aquece. Olha, eu sou Elizabeth Costa Pinheiro, sou também empreendedora desde sempre, não é? Há aqui um pontozinho em comum com as loucas saudáveis do mundo, aqui da nossa zona, já nasce um pouco connosco, não é? Este bichinho. Eu comecei a minha formação por comunicação, multimédia e design, no momento atuo em tudo o que faço, porque também junto assim uma série de, agora chamo-lhe um ecossistema, porque achei que era a palavra mais correta, não é? do que eu posso ser. Sou terapeuta integrativa no feminino, sou formadora também e palestrante, e sou a fundadora e presidente da Associação Ser Mulher Oeste, com muito orgulho de unir várias mulheres aqui na nossa zona, que eu estou aqui nesta zona já há mais de 15 anos, e além do meu trabalho ser este, não é, de resgatar o meu trabalho individual da mulher, resgatar o pessoal, o emocional e também o psicológico, reconhecendo o seu valor. Portanto, a associação nasceu também um pouco como isso, né? Porque eu sendo sempre empreendedora, houve uma altura que surgiu, não vou mais ficar sozinha, e começámos a reunir em grupos de mulheres, quando eu vendia ainda nas feiras os meus chás, e começámos assim, na altura não associação, como um movimento, para haver esta autonomia pessoal, para criarmos esta rede entre todas, para... Não é só a parte do empreendedorismo, é a parte da saúde, do convívio, o que nós agora chamamos muito de networking, né? Trabalha muito do convívio, das amizades, de sinergias, parcerias, e é muito isto que eu e Elizabeth, em conjunto, né, com a Ser Mulher Oeste, fazemos, porque nasceu mesmo com esta vontade, esta dinâmica de ser um espaço de apoio para todas as mulheres, que atualmente já há homens também, porque têm vindo, não sei se só por osmose, mas por vontade também, não é? Porque nos veem a mexer, não é? E eles também estão a precisar muito desta situação, mas a nossa base é a mulher empreendedora, que para nós ser empreendedora não quer dizer ser empresária. Eu posso ser empreendedora como dona de casa, vender fruta, vender chá ou ter uma empresa como a Coca-Cola, né? Como já falámos hoje. E portanto é muito importante sabermos ser essa empreendedora, sabermos nos mexer até dentro de casa, não é? Até porque é aí que começa.
é aí que começa, primariamente começa em nós, não é? Daí o meu ecossistema, e eu não me consegui quase que desligar da nossa associação, porque começa em nós, nós mulheres estando bem, o nosso bem-estar emocional, psicológico, físico, somos melhores connosco próprias, somos melhores com a família e há um retrato na sociedade completamente diferente, não é? E a associação Ser Mulher Oeste é esta força, é querermos ajudar as mulheres. Começámos pelo Oeste, agora felizmente já estamos até assim a dizer que nos internacionalizamos, porque temos até associadas do Brasil, da Itália, está a ser um movimento muito, muito bom e que ainda temos muito que fazer, não é? Como associação ainda estamos desde março e temos atualmente 2 eventos anuais principais, vamos sempre fazendo outras, desde formação também, queremos trabalhar em núcleos para dinamizar melhor de formação, de apoio social, temos muita coisa que queremos também fazer e como fazemos tudo a nível voluntário, não é? Há muito, muito trabalho para fazer e os nossos 2 eventos principais, movimentos, é um que tivemos há pouco tempo, o Florescer, que até aparece aí na minha imagem o nosso cartaz, que costumamos ter palestras dinâmicas para ajudar a mulher num todo, pronto, e fazer muito networking também, não é? E temos o nosso Expo Negócios, que vamos já para a 2ª edição, para o ano que vem, entre março e abril, possivelmente, que aí é só para promover as empreendedoras e empresárias, desde a mais pequena, se é que isto se possa dizer, à maior, mas é mesmo ali para venda, pronto, para que possamos, olha, agora por um preço simpático, apoiarmos umas às outras e fazermos vendas num dia só. Este ano será um pouquinho diferente, este ano que vem. Queremos sempre fazer dinâmicas, estamos sempre em evolução, em processo de melhoramento para ajudar, para nos ajudarmos a todas, porque todas somos ajudadas. Eu, outra menina dos órgãos sociais, uma associada, alguém que apareça pela primeira vez num evento nosso, é isto que para nós é também ser autónoma, não é? E é isto que também é a nossa liberdade, seja emocional, financeira, é conseguirmos ter o que já falámos muito, a nossa formação, o nosso conhecimento, que eu pessoalmente, isto é muito pessoal, conhecimento dá muito mais liberdade, o dinheiro ajuda e é uma energia fantástica, claro que sim, faz muita falta, mas sem conhecimento é muito complicado, não é? De todo, um conhecimento no geral. E é isto, nós achamos que uma mulher Ser Mulher Oeste, tem essa autonomia emocional e damos ferramentas práticas para que ela possa agir. E é isso que estamos a trabalhar, contamos com o apoio de muitas mulheres e homens e até os nossos filhos, por isso crianças, e trabalhamos como uma família, tem sido muito isso, com muita dedicação e também, e por isso é com muito agrado que estou aqui, para que cresçamos ainda mais, para que nos possamos conhecer e dinamizarmos e criar sinergias umas com as outras. E espero não ter passado do tempo, que eu começo assim, olha, não vai chegar, eu não vou ter muito para dizer, depois pronto. Sempre tem, a gente sempre tem muito a dizer. Mas então, a gente já está aqui realmente com um tempo bem, bem apertado, ajustado, mas antes da gente partir para o painel, eu quero trazer alguns dados que eu acho que são importantes para a gente contextualizar a nossa conversa, né, para enquadrar a nossa conversa. E esses dados rápidos sobre essa realidade de Portugal, que apesar de muitos progressos, a autonomia financeira das mulheres ainda enfrenta obstáculos estruturais. Segundo o INE, Instituto Nacional de Estatística, no censo de 2021, 13% das mulheres dependem financeiramente de outra pessoa. Isso é um dado muito relevante e importante para a gente falar da vulnerabilidade econômica que afeta as mulheres, né? E também, segundo o relatório do EAPN, em Portugal, 494 mil famílias monoparentais, são 82% dessas, 82% são chefiadas por mulheres. Isso é um dado muito gritante, é alarmante saber que em quase 500 mil de famílias monoparentais, 82%
de responsabilidade da mulher. E a Comissão da Igualdade de Gênero também aponta que a inatividade por cuidados recai de forma desproporcional sobre as mulheres, e parte deste quadro se explica pela dupla função, do trabalho e do cuidado, e que isso gera essa diferença persistente nas taxas de emprego entre as mulheres e os homens. Então, tem umas assimetrias que são fatores centrais que restringem essas oportunidades de emprego, de formação e de acesso ao empreendedorismo, como a gente já colocou aqui. Então, nós hoje, no nosso painel, a gente vai se centrar nos caminhos práticos, né, que é de onde nós, aqui, enquanto líderes dos nossos projetos, fazemos parte, que é o emprego, a formação e os micronegócios. E ainda obter apoio local, como as organizações que aqui estão representadas. E eu vou começar com a primeira pergunta, e eu vou trazer de novo a Helena para começar essa conversa, porque ela está realmente com uma agenda bem apertada. A Helena está por aí ainda? Estou aqui. Então, vamos lá. Para explorar a integração entre os pilares de apoio, cada uma de vocês atua num eixo fundamental, que é o emprego, a formação, o empreendedorismo e o acolhimento, como também aqui a gente já falou. Na prática, como é que esses pilares podem e devem ser complementares para que a autonomia financeira da mulher seja não apenas alcançada, mas mantida e fortalecida a longo prazo? Bom, então, isto é um tema assim um bocado vago, quer dizer, vago não vago, mas com tantas ramificações que é difícil pegar, não é? Mas eu queria trazer aqui, primeiramente, um fator fundamental para esta mesa de discussão, porque, Elisângela, como estavas a dizer, há agressões e há diferenças e há várias coisas que impactam as mulheres, não só pelo duplo trabalho que fazemos, pelo trabalho não remunerado de cuidado. Existe uma violência económica contra as mulheres muito grande que raramente é mencionada, portanto, acrescendo a isso vem a parte interseccional, não é? Portanto, acho que para olharmos para este tópico é fundamental olharmos com um olhar interseccional, porque a autonomia financeira não é algo linear, não é? E não é algo que tanto hoje podemos ter a autonomia financeira e amanhã podemos não ter, principalmente num cenário económico e social em que estamos a viver, falando aqui um bocadinho de Portugal, não é? E que pode acontecer a todos. Acho que a questão interseccional é fundamental, porque, e a questão dos privilégios, todos nós temos privilégios diferentes, não é? E partimos de pontos muito diferentes. E isto dificulta muito esta conversa, não é? Porque se olharmos para caminhos mais específicos, é muito difícil conseguirmos falar ou representar todas, não é? Mas assim, a nível mais prático, acho que também eu venho aqui mais também representar a parte da formação e talvez o empreendedorismo e como é que isto pode ser um caminho mais prático para esta equação. Acho que já foi mencionado aqui, a formação, a educação é um ponto fundamental, não só na questão da autonomia financeira, mas também em tudo o resto, na tomada das decisões, em tudo, não é? Portanto, é uma ferramenta fundamental. Não quer dizer que... E eu acho que é muito difícil também porque já temos tanta coisa, não é? Já temos tanta coisa por fazer. Eu trabalho, os filhos, portanto, é tanto exigido de nós que muitas vezes esta questão da formação fica um bocadinho para trás. No entanto, hoje em dia estamos também a assistir a uma transformação gigante de mercado de trabalho, de tudo, não é? Principalmente com a questão tecnológica, que evolui tão rápido que mesmo para as pessoas especialistas desta área é difícil acompanhar, quanto mais para quem não é desta área. E eu tenho vindo também
a ser confrontada com estes temas muito do Helena, então, mas agora vamos ter que saber tudo do digital, como é que ficamos, não é? Como é que ficamos para aquelas pessoas que não são dessa área, ou que também não têm contacto muito com essa área, não é? E realmente surge aqui vários medos e receios, principalmente para grupos de pessoas que são mais vulneráveis. E a verdade é que é difícil acompanhar, mas temos que fazer um esforço, tentar pelo menos não colocar de lado essa questão. Estou a falar mais a nível de inteligência artificial e coisas assim. E quando vem aqui para a questão do empreendedorismo, é muito tentar aproveitar estas oportunidades. E também, voltando um bocadinho aqui à parte mais prática e saindo um bocadinho da parte da formação, acho que é importante nós fazermos um plano, enquanto mulheres, com os recursos que temos e as oportunidades que temos, tentarmos definir um plano. E termos mais do que uma opção. Portanto, por exemplo, aqui o caso da Cláudia, porque eu sei o percurso dela, não é? Portanto, ela participou no Bora Mulheres enquanto trabalhava a full-time, fez o setup do seu projeto enquanto trabalhava a full-time e, portanto, é super desgastante, é super difícil, mas vale a pena e, portanto, acho que um caso prático é o próprio caso da Cláudia, que é termos várias opções, não deixar, colocar toda a esperança num. Portanto, há muito também esta coisa de romantização do empreendedorismo e que é preciso termos os pés em terra. É muito bom sonharmos, é muito bom para conseguirmos criar estas ideias e construir estas ideias, mas é necessário também colocar os pés em terra e perceber os recursos que temos, as oportunidades que temos e não deixar, por exemplo, um emprego ou um ordenado ao final do mês que nos sustenta, porque acreditamos muito na nossa ideia. É necessário ter esta consciência. Eu acho que também a questão das redes de apoio são fundamentais também para conseguirmos falar, partilhar, fazer uma mentoria peer-to-peer quase, não é? De tentarmos perceber, olhem, eu tenho isto, quero fazer isto, mas tentarmos nos apoiar umas às outras. E eu acho que assim, a nível mais prático, em termos de empreendedorismo, é um bocadinho isto, queria trazer esta consciencialização de é preciso termos muito cuidado de não saltar de cabeça. Às vezes é bom saltar de cabeça, mas é preciso termos um plano bem estruturado e sabermos que se isto correr mal, onde é que eu vou buscar a minha autonomia financeira, não é? E, portanto, acho que isto é fundamental. E o que é que eu tinha colocado aqui? Mais algumas coisas. Queria também trazer aqui uma parte mais concreta das parcerias. Muitas das empreendedoras que passam pelo Bora Mulheres são solo entrepreneurs e, portanto, é muito difícil, é um percurso muito, muito, muito desgastante. E é fundamental também criar parcerias com outras empreendedoras, não é? Que eu acho que, e esta é um bocadinho a ideia que quero trazer também, é sairmos um bocadinho do individualismo, porque só em comunidade é que vamos conseguir caminhar e prosperar e tentar, e é nesta comunidade que, seja no trabalho, seja no empreendedorismo, seja na nossa vida pessoal, é fundamental. Portanto, há muitas parcerias boas também a surgirem do empreendedorismo eu acho que o caminho passa muito por aí para conseguir ter alguma vantagem competitiva perante a concorrência, que são das grandes empresas que têm muito dinheiro a investir, desde marketing, desde novas tecnologias, e portanto a questão surge muito de como é que as pequenas empreendedoras podem sobreviver face a estas transformações, não é? E, portanto, acho que passa muito pelas parcerias entre si. E, portanto, era isto que eu queria trazer mais para estas perguntas.
Vou deixar as outras participantes livres para vocês interagirem à vontade. Eu só chamei a Helena para começar essa conversa por conta do time dela, mas fiquem à vontade para fluir. Então, só aproveitar o que a Helena estava a dizer para dar o exemplo que eu tenho estado até agora a construir este projeto da 3F apenas com parcerias, lá está. Nós não tivemos qualquer tipo de investimento e basicamente tenho estado a convencer pessoas que eu conheço a juntarem-se a isto e a trabalharem também elas nos seus tempos livres, porque todas as pessoas que colaboraram comigo até agora têm full-time jobs e não estão a receber nada, mas estamos a criar uma coisa e há o potencial de ser uma coisa muito interessante. Mas pronto, mas é só isso, e são parcerias, e lá está, e vamos buscar se calhar pessoas mais específicas que são melhores numa área, outras pessoas que são melhores noutra, vamos conhecendo pessoas que nos abrem temas ou temáticas que nós não sabíamos. Por exemplo, não sou muito boa em marketing, mas se calhar nestes programas conheço quem seja especificamente marketing e que também tem o seu projeto e eu consigo ajudar de outra forma, esta pessoa consegue me ajudar a mim na parte do marketing, por exemplo. E estas sinergias eu acho que são mesmo muito valiosas, portanto, só para aqui reforçar que, Helena, acho que estavas a dizer que faz todo o sentido. Aqui do lado da Dress, nós, na questão estava-se a falar um bocadinho das redes de apoio, nós sentimos muito isso com as mulheres que nos procuram, normalmente vêm de contextos muito vulneráveis, onde as redes de apoio são quase inexistentes. Este número que a Elisângela estava a falar, dos 82% de famílias monoparentais que estão a cargo de mães, nós vemos muito essa realidade aqui nas mulheres que nos procuram. São normalmente mulheres que também com um nível de formação bastante baixo, o que depois faz com que sejam empregadas em também trabalhos muito precários, acabam por ser também de curta duração, e tudo isto é uma bola de neve que vai crescendo e depois o número que nós gostávamos muito de aumentar na Dress, que era a retenção, a percentagem de retenção de emprego, acaba por não ser muito desejada, não é? Porque acabam por estas mulheres andarem aqui um bocadinho a saltitar de trabalho em trabalho, e às vezes o empreendedorismo, a criação de pequenos negócios, acaba por ser aqui um rendimento extra, mas não conseguem que seja o seu principal rendimento, não é? Acabamos por outro lado, acabam por também depois trazer outras mulheres da sua comunidade e criar elas próprias uma pequena rede para subsistirem e continuarem a viver. Mas eu acho que falta esta sensibilização, não é, da comunidade à volta, até das empresas, de perceber que e as mulheres acabam por ter o papel principal de cuidadoras, mesmo quando não são famílias monoparentais, acabam por ser prejudicadas nesse papel, e portanto acabam por ser as primeiras a levar com o embate quando alguma coisa corre mal, quando é preciso despedir alguém, ou reduzir pessoal, ou quando a família tem que optar por alguém tem que ficar em casa com os filhos, alguém tem que ir com os filhos ao médico, alguém tem que fazer esse sacrifício, acaba por sempre ser a mulher. Isso faz com que também depois o seu percurso profissional não consiga crescer no seu percurso profissional, não é? Acaba por sempre ficar um bocadinho mais para trás. Não sei se, aproveitando também como resposta à tua pergunta, e falando, é muito o nosso papel como associação Ser Mulher Oeste, é mesmo este, para nós as sinergias são essenciais. Ninguém está sozinho, não é? Uma mulher tem que dar a mão a outra mulher. E para nós estes pilares de emprego, formação, empreendedorismo e acolhimento não podem existir em separado. Tem que caminhar juntos, porque neste caso a autonomia financeira da mulher depende desses níveis de suporte. E para nós o acolhimento é o primeiro passo, não há como. Porque em qualquer situação que estejamos, não é? Uma mulher, quando é recebida num espaço seguro, que não é julgada, percebe que há quem veja
com olhos de ver, que escute com os ouvidinhos bem, ela própria começa a reconhecer o seu valor. Né? E é muito isto que nós temos lutado, porque tive 7 anos também como mãe solteira, por isso, né, várias situações sei o que é viver isso na pele, e é essencial, né, para que nós consigamos tomar decisões profissionais, financeiras, com clareza, temos que nos sentir acolhidos. Depois, a parte do pilar da formação, não é? Quer seja a formação emocional, pessoal, profissional, porque não é só a formação no trabalho, que nós também tentamos ver esse todo, né? Uma mulher estando até nesse aspecto bem, cresce, não só mentalmente, mas cresce também a conseguir, como a Diana estava a dizer, a conseguir outros tipos de trabalho, porque ela própria se sente empoderada, não é? É muito isto, empoderar a mulher. Por isso nós queremos muito trabalhar e trabalhamos já essa educação, no autoconhecimento, porque a mulher estando com o seu autoconhecimento em dia, não é? Consegue se posicionar, e é isso que nós queremos, é saber que tem valor, saber definir limites, traçar objetivos, não é? E a formação dá esse empoderamento à mulher para depois conseguir construir a parte mais prática. Depois o pilar do empreendedorismo, não é? Muitas de nós escolhemos, muitas de nós têm medo, ou porque estão sozinhas com os filhos, ou porque não sabem como fazer, ou porque não há dinheiro para o fazer, e há o medo disso tudo. Nós também, para lutar contra isso, tentamos ter vários espaços, como as feiras, os eventos, para que possamos todas divulgar o nosso trabalho, formações em comunicação e digital, que já é muito importante, né? Muitas mulheres vêm ter connosco, eu gostava de fazer isto, mas não sei como. Põe-me como colaboradora, eu também não sei pôr. Pronto, estas que para nós pode ser pequeno, para ela é uma grande montanha a ultrapassar. Né? Damos também o espaço e apoio para estruturar as ideias, e nisto tudo, no meio deste bolo todo, um pilar importante que é conseguirmos um emprego, não é? Ou até dar emprego, que era excelente, não é? Chegarmos a esse nível. E são oportunidades que todas nós conseguimos ter com estes pilares que nós também queremos manter, porque só assim conseguimos a nossa autonomia como mulher empoderada e autonomia financeira, não é? Porque anda tudo, os 4 pilares a par e passo. Ok, resto eu? Sim? Sim. Boa. Estava aqui a ver o Instagram da Elizabeth e encontrei lá a Lina, não é? Está aqui. Sim, sim. Boa. Então, só aqui para eu entender, quantas de vocês são empreendedoras? Ok, boa. Só para entender. Então pronto, quase todas, não é? Interessante, ok. Então isto vai virar aqui para o empreendedorismo. Então, deixem-me só dizer-vos uma coisa, se calhar falar um bocadinho da minha experiência, do que é estar aqui com tantas, neste momento já são mais de 200 mulheres empreendedoras formadas e mentoradas, não é? Pela minha equipa e por mim, portanto é muita gente. E em todas as horas de formação, e olhem que são muitas, chegam a ser quase uma centena de horas de formação que alguns dos programas têm. Sabem quantos slides é que eu tenho sobre o que é ser mulher nos negócios? E como ser mulher nos negócios, ou como fazer negócios sendo mulher, como quisermos dizer? Bola, zero. Não tenho nenhum. Portanto, não há absolutamente momento nenhum em que eu falo ou que falamos em conjunto de, ok, como é que eu posso ser mais assertiva, como é que eu posso conseguir negociar melhor, ou nada, real. E porquê? E só para explicar este posicionamento, porque eu acho que não há problema nenhum com a forma como as mulheres fazem negócios. Elas são tão ou mais capazes, portanto não há aqui questão. Os negócios é que muitas vezes têm problemas e a forma de os fazer. São competitivos, mesmo pela linguagem se percebe isso, não é? Pouco colaborativos, a linguagem é agreste, a forma de funcionar é pouco ética, muitas vezes. Não assinaste contrato, problema teu, não enviaste e-mail, parva foste tu, não é? E portanto, é isso que, na minha opinião, tem que acabar.
e por isso ainda faz sentido ter laboratórios de mulheres todas juntas. No Relancet, como eu já vos disse, mandam lá 18%, 16% de homens também que entram nesta ideia e que gostam e que têm esta mesma atitude e que também trabalham igualmente connosco e acabamos o Relancet. No Academy não, porque são só mulheres. Mas é interessante como esta postura colaborativa, etc., realmente acontece mais entre mulheres e é de valorizar os laboratórios onde ainda conseguimos que toda a gente tenha essa postura, e também há, muito sinceramente, há mulheres que não se revêem numa postura colaborativa. Digo-vos é que são muito poucas. E nós fazemos o bootcamp exatamente para separar o trigo do joio, para separar o que eu costumo dizer, aquelas que vêm só caçar o prémio. Atenção, toda a gente tem a esperança lá no fundo de conseguir ganhar o prémio e de ganhar, isso não é isso é normal, é aquela coisa do foco único, não é? Eu quero ganhar isto e os outros que se lixem porque é para isto que eu estou aqui. Não, isso não é, nós tentamos apanhar isso e não deixar que entre ali naquele cohort, naquele grupo mais pequeno. Pronto, eu acho que era só um bocadinho isto que eu vos queria dizer, para além daquilo que já foi dito aqui. É dar aqui, já percebemos que temos aqui uma grande maioria de empreendedoras e se não tivermos também não há problema, mas dar-vos aqui este lado de quem já apoiou muitas mulheres, também já apoiou homens, também trabalhou com toda a gente, como vocês, não é? E já percebeu que é pelo contrário, uma grande mais-valia ter mais coração. Há uma frase que nós dizemos muito, no empreendedorismo o afeto também pode ser revolucionário. Portanto, trazemos o afeto para cima da mesa, trazemos a colaboração, não é nada que nos acanhe ou que seja um problema, nós temos é que encontrar um lugar onde isso funcione. E espero que encontrem todos, e se o OWE voltar a abrir candidaturas, eu envio aqui ao Oeste Respira para espalhar a notícia. Pronto, Nós queremos, eu quero. E qual é o franchise, Cláudia? Desculpa. Só antes de dizer qual é que é o franchising, só para matar a curiosidade, queria só dizer que, por coincidência, isto tem acontecido tudo dia para dia. Na próxima terça-feira vou estar no painel de feedback do Relancet, que está a acabar agora. Portanto, estive a descobrir sobre a escola de impacto, e os programas são incríveis. Tenho duas colegas que foram do Bora, que tiveram no Descodifica-te e que, no fundo, dizem que conseguiram lançar os projetos delas depois do Descodifica-te. Por isso acho que os programas são muito bons e queria aproveitar para dizer parabéns, porque tenho um feedback incrível e parecem muito bons. O franchising é uma loja de cacifos em Cascais para guardar bagagens para turistas. E o negócio é todo automático, e por isso também a dificuldade de... a minha ideia era, eu consigo ter aqui um negócio a par e par com o meu trabalho do dia a dia, em que depois de estar montado eu não tenho que estar a acompanhar, porque aquilo é tudo automático, como é óbvio, é uma parte de gerir, ver se está tudo bem, limpezas e não sei o quê, mas não preciso ter lá pessoas, e por isso há um investimento maior no início, mas depois a ideia é não precisar de haver este acompanhamento, e por isso ser uma coisa que eu podia ter ao mesmo tempo que o meu day job. E pronto, e abri há cerca de 6 meses, está a correr bem. Portanto, se souberem de alguém que tenha alojamentos locais na zona de Cascais, digam-me que eu faço parcerias. E pronto, e vamos ver se tenho de conseguir pagar o meu empréstimo, senão depois sou uma má referência para o meu próprio projeto. Toda essa rede aqui, já fazendo merchandising, fazendo já a divulgação da marca, estou amando esse contato. Olha, nós temos aqui exatos 9 minutos para a próxima pergunta, e depois a gente tem 5 minutinhos para a gente abrir para a audiência para fazer alguma pergunta, tá bom? Para abordar a superação de barreiras e impacto real, além dos recursos e oportunidades, que barreiras invisíveis e estruturais ainda impedem as mulheres de consolidar sua independência financeira em Portugal? A gente já falou disso aqui um pouco nessa primeira pergunta, mas para a gente ser mais específico. E como é que o trabalho de cada uma de vocês está a ajudar a desconstruí-las na prática? Quem começa? Eu posso começar eu, se quiserem. Ninguém avança. Bom, aqui já falei um bocadinho das barreiras principais que nós vemos aqui nas mulheres que nos procuram. Sem dúvida que uma das principais é o cuidado da família, o ter os filhos a cargo e muitas vezes serem sozinhas
Nós aqui tentamos, por um lado, planear aqui o nosso aconselhamento, o nosso acompanhamento à medida do horário delas, à medida da disponibilidade delas, mas também encontrar dentro dos parceiros corporativos que temos na empregabilidade, também aqui conseguir um trabalho que elas consigam gerir com a família sem perderem também oportunidades. Isso também na área da formação. Se não conseguem vir a uma formação, se calhar então pedimos a um parceiro nosso que faça uma espécie de mentoria, que acompanhe a mulher e que a vá aconselhando e que vá fazendo aqui uma espécie de coaching, não é? Para apoiar nesse processo de procura de trabalho ou na implementação do seu pequeno negócio. Uma realidade que também temos vindo aqui a detectar é, por exemplo, a questão da pobreza menstrual. Ainda existem mulheres que não têm capacidade para comprar os produtos menstruais e acabam por faltar ao trabalho uma vez por mês. A maior parte dá a desculpa que está doente, porque depois também tem vergonha de dizer porque é que está a faltar ou porque é que não pode comparecer, e então acabam por depois também ser prejudicadas ou ser despedidas ou serem eu esqueci uma palavra, serem prejudicadas de alguma forma. E então aqui o que começámos a implementar foi também distribuir estes produtos de forma gratuita para que não tenham que faltar. Portanto, sempre têm necessidade, procuram-nos, pedem-nos aquilo que necessitam para não terem que faltar ao trabalho. E depois isto tudo também acumula muitas questões de baixa autoestima, questões de saúde mental que não estão identificadas, que não estão tratadas, porque ir a um psicólogo ou procurar alguém para fazer terapia não está dentro do orçamento familiar, nem sequer passa pela cabeça que isso pode ser uma necessidade. Então a forma também como as acolhemos, não temos psicólogas, obviamente não fazemos esse trabalho, mas tentamos aqui trabalhar esta questão da autoestima, da confiança, dar-lhes aqui algumas ferramentas para que elas possam enfrentar os seus problemas e perceber que também têm que cuidar de si para poder cuidar da família, para poder ir trabalhar de forma responsável e poderem dar o melhor possível à sua família e depois também apoiarem a sua comunidade. Ok, falando aqui um bocadinho, portanto, é interessante aqui o público da Dress for Success e o meu é diferente, não é? Portanto, temos aqui outras questões e eu posso falar das barreiras invisíveis do empreendedorismo, nas mulheres especificamente. E lembrei-me de duas coisas. Uma delas é, tivemos uma empreendedora cujo marido é da alta roda, todas vocês conhecem o nome dele. E, no entanto, ela faturava 100 mil euros por ano e achava que não era empreendedora, porque o marido a deitava abaixo, estão a ver? Portanto, na melhor pano cai a mancha. E um dos trabalhos que ela fez aqui connosco foi realmente revalidar-se como, afinal eu sou mesmo empreendedora, afinal eu sei mesmo gerir dinheiro. E todo o framework dela, toda a maneira dela pensar mudou. E eu acho que isso é interessante, pensarmos como, independentemente da escala ou da questão em que estamos, como estas coisas nos podem encarcerar dentro da nossa cabeça as nossas próprias convicções. E como algumas pessoas, de alguma maneira, às vezes conseguem ajudar-nos a sair disso. E outra coisa que eu vejo, mas sempre, repetidamente, é as mulheres a não pedirem dinheiro para elas próprias ou terem algum tipo de dificuldade com esta coisa do eu mereço, eu vou cobrar, a pessoa vai-me pagar, é uma coisa que é mesmo difícil de conseguir ultrapassar. E eu trabalho a sério sobre isso e vamos lá e conseguimos, e algumas pessoas fazem o shift completamente. Posso dar esse exemplo, por exemplo, a Academia Sexto Sentido, em que a Bárbara é cega e andava a fazer tudo como voluntariado e ao final de uns anos mudou completamente o chip dela e agora com a sócia só diz assim, está bem, mas como é que é? Quando é que enviamos o orçamento? Quantos orçamentos é que já enviámos? Portanto, ela mudou o chip e conseguiu, mas nem sempre consigo isto, de voltar a ser uma tangibilidade e do género, ok, é um trabalho, é um serviço, tem que ser pago e à medida que vocês vão crescendo tem que ser bem pago, não é? No início fazemos bordas, é normal, mas depois temos que começar a chegar ali ao valor mais correto.
Portanto, eu diria que no meu público, que é, lá está, é o que é, não é? É diferente aqui de outros, estas são barreiras que continuam lá. Não sei se posso. Aqui o que temos sentido muito dessas barreiras invisíveis, que já são muito visíveis, não é? Porque o impacto é grande, são muitas barreiras emocionais. O medo de falhar, o medo daquele vai falar de mim, não é? Padrões que as mulheres têm vindo a desenvolver e a levar das famílias, a falta de rede de apoio. É algo que não há famílias às vezes, as mulheres querem trabalhar e não conseguem, não dá, porque até as escolas não têm horários para isso, não está pensado para isso, não é? E essa falta de rede de apoio não incentiva, não é? Não, por muitas, às vezes, por muito que nós queiramos ajudar com mentorias, com formações, não havendo a rede de apoio, não é? Costumo falar muito prático, sem ovos não se faz omelete. E não conseguimos. E depois também a desigualdade de acesso a recursos, que já falámos muito na formação, por isso estamos a tentar fazer formação com valores mais baixos ou mesmo gratuitas, que já temos feito. Terem a presença digital, terem presença física, saber ter a presença física, não é? Nós temos profissionais e mentoras e terapeutas na associação de todos os níveis, de todas as áreas, desde a parte financeira, a parte psicologia, a parte emocional, do vestir, de comer, tudo. E então tentamos criar essa rede e criar que essas barreiras sejam o menor possível para todas. A outra barreira que nos deita todos muito abaixo, no geral, é a saúde. As questões de saúde, a questão do que estamos aqui a falar também nestes dias, da violência, até da violência entre mulheres, no trabalho, em vários sítios, não é? E até como a Diana falou, a saúde feminina, não é? É triste saber que as mulheres não sabem como e não sabem que agora, não sei se já saiu a lei, temos direito a faltar 5 dias por mês. Mas o direito não quer dizer que não sejam despedidas na mesma, não é? Saiu, mas não está a ser aplicada. Ainda não, pronto, ainda vale. Aplicada na prática, mas a lei já existe e já está supostamente a funcionar. Pronto. E depois é isso, é o desconhecimento também e depois é o medo. Se eu vou aplicar para o mês já não estou lá a trabalhar, não é? Exato, não é só desconhecimento. Já agora, só porque, por exemplo, eu ainda estou com o horário de amamentação, a minha filha ainda não fez 2 anos, mas tem 1 ano e meio, e tenho sido constantemente, não posso dizer que é assédio laboral, mas roça muito isso com comentários do género, mas a tua filha vai mamar até à faculdade, e para poderes trabalhar menos horas, de certeza que ela vai contigo, que ela continua a mamar e quando não, nem sequer quer e coisas deste género. Por isso, não é que as pessoas, se calhar, até podem saber das leis, Exato. mas se as aplicar e se disserem, eu, por exemplo, eu também tenho direito a estar em teletrabalho, porque o meu trabalho é possível fazer teletrabalho. Eu levantei a questão e o que me disseram foi que teria de ser aprovado pelas FIA e pelos recursos humanos, porque isso não era assim. E não é. Eu, na verdade, eu só preciso informar. Pronto. Mas se eu o fizer, o que acontece é que sou prejudicada no trabalho. E posta de parte, não é? Certo. É por isso a importância de mulheres, nós ocuparmos os lugares de liderança nas organizações, mas com sensibilização, porque há mulheres que também, quando chegam lá, Era o que eu ia dizer. Pronto. temos que estar sensibilizadas para isso. E, tenho aqui, vou ter que cortar, gente. Está muito boa essa conversa, mas a gente tem 4 minutinhos para alguma pergunta para a audiência. Elisângela, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta à audiência, que é, tendo em conta a vossa experiência e na questão do empreendedorismo, às vezes parece que há um certo esquecimento, isto depois é uma questão para vocês, que é
na parte da comunicação. Muitas vezes, se calhar, preocupamos-nos com várias coisas, até realmente queremos lançar o nosso negócio e ignoramos completamente um certo, ou necessidade de financiamento ou algum budget para a comunicação. E gostaria, se calhar, de perguntar a vocês se até com os vossos próprios negócios pode haver uma grande dificuldade de chegar, ou se por acaso acham que realmente há outras prioridades e que a comunicação deverá ficar mais atrás. Ok, essa pergunta parece que foi feita para eu responder. Dorinha. Bem, então, no processo que é o programa de empreendedorismo, a comunicação é a última coisa que nós abordamos. Porque até lá nós temos que definir tudo e mais alguma coisa. Para quem é que estamos a trabalhar? Temos que experimentar para ver se a coisa resulta ou não. Temos que aprender muito até sabermos sequer o que é que queremos comunicar. E algumas coisas são basilares, nomeadamente começarmos com o propósito, porque é que eu estou a fazer isto, qual é a tribo que eu tenho, que é para conseguirmos falar para essa tribo e conseguirmos ser emotivos, temos um propósito comum, um why, do Simon Sinek, que é uma coisa que algumas de vocês já ouviram falar, né? Why, porque é que eu estou a fazer isto? E depois chegamos lá. Quando chegamos lá, invariavelmente, o pessoal fica obcecado com as redes sociais, que é uma coisa que me dá pulgas. Portanto, ficam sempre, tipo, e as redes, e como é que é as redes? Não é só isso a comunicação. Acima de tudo, eu acho que é esta estrutura inicial, saber porque é que estás a fazer o que estás a fazer e ter uma coerência em tudo. Para quem fazes, como fazes, etc. Tudo a responder à necessidade efetiva daquela pessoa e do teu público. Esse eu acho que é o melhor hack, o melhor truque. Eu hoje não sei porque estou nos inglesismos, desculpem, mas o melhor truque para conseguir, então, ter uma boa comunicação. E depois as pessoas esquecem-se frequentemente do offline. Não é? Esquecem-se dos cartazes, dos flyers, das conversas, das parcerias, por aí fora. Portanto, eu tenho uma experiência um bocadinho inversa, que é construam a coisa até conseguirem chegar a uma comunicação que seja clara. O que não quer dizer gastarem 5.000 euros em comunicação. Podem começar básico, mas comecem com o propósito, etc., alinhado. Eu acho que assim conseguem tocar melhor ali no ponto. Não dá para fazer tudo, não dá para fazer redes bem, SEO bem, o website, que é como quem diz, pôr o website no topo das pesquisas, e fazer flyers, não dá para fazer tudo. Temos que saber também qual é a nossa jornada do cliente, por onde é que ele anda, e depois começar por onde nós vamos afetar mais a venda ou o que seja, não é? Ou a implementação. Pronto, não consigo ser mais rápida, desculpa. Não sei se posso só, porque estando na área também do marketing e da comunicação, para mim é importante, mas em parceria fiz com a associação o curso Ser e Crescer, mesmo com com o que a Catarina estava a falar, e eu gosto muito do método Ikigai. Acho que os orientais aqui têm uma forma muito, muito boa para descobrir o teu propósito, não é? Isso faz falta ao mercado, porque é que vais abrir o 15º cabeleireiro, não é? Será que há assim tantas cabeças? É um bocadinho isto, não é? E esse curso tem sido muito, muito interessante, porque passa um pouco por essas situações todas, a ver com o método, passa-se pela criatividade, não é? Até acham interessante, porque a comunicação é tudo, é o que estamos a fazer aqui, é o que eu faço ao ir ao supermercado e na fila cativo o meu cliente, não é? Ou uma possível parceria, e é muito importante, sim, para mim não descurar a comunicação, seja onde ela for, e começar a alargar também um pouco o online, não é? E ir para o meio do jardim fazer assim uma palestra, quem sabe, mas é muito importante vermos assim o todo, não é? Não sei se alguém aqui presente quer colocar. Alicia, há pouco tenho ideia que tinhas a mãozinha, mas eu não sei se depois já passou. Olá, boa noite. Há bocadinho tinha a mão, mas era de ser empreendedora e depois esqueci-me, não sabia que tinha que tirar a mão porque o Zoom funciona diferente. Ok, desculpa. Eu estou habituada com o Zoom, mas já agora nesta parte da comunicação, como foi a pergunta feita à audiência, queria dizer que considero que é importante porque muitas vezes, lá está, não só temos a comunicação clara dentro de nós, aquilo que queremos com o nosso negócio, mas também a forma de chegar ao público, e muitas vezes acontece que há pessoas que têm o negócio feito e que não sabem como chegar ao público certo, e então
não sei, pelo menos se calhar estamos a falar um bocadinho daquilo que eu, por exemplo, se calhar sinto necessidade, que é disso de ter essa comunicação mais chegar ao público certo e ter uma comunicação que funcione. E eu acho que isso, para quem já tem um negócio a funcionar, é outra das coisas que também pode ser das dificuldades das mulheres empreendedoras, para quem já tem um negócio, claro. Pronto, é isso. Obrigada. Eu sei que já estamos overtime, mas para quem ainda está aqui connosco, queria só dizer que uma coisa muito gira que eu esta semana vi que vai acontecer em março, na altura do Dia da Mulher, é o Woman Summit. Já havia a Feira da Mulher, que se chamava Feel Woman, e eles agora fizeram um rebranding, já existe o Woman Summit noutros países, e eles trouxeram esse conceito e estão a mudar um bocadinho, e vai ser em Cascais, e eles vão trazer mais de 100 temas do universo feminino, sendo que depois há uma parte que é o Dame Changers, que é mesmo só para empreendedorismo e liderança e a parte mais business, mas depois há toda outra parte, por exemplo, de saúde, fitness, nutrição, beleza, moda, aquilo é um mundo e acho que vai ser um evento super giro, por isso também queria aproveitar para partilhar aqui, eu depois já meto aqui um link, queria aproveitar para partilhar isso e para perguntar, já agora, fazer uma pergunta também à audiência, se puder, que é, quais é que vocês acham que são os temas, já que somos todas empreendedoras, quais é que são os temas onde há mais questões numa fase inicial? Quer lançar uma ideia, quer lançar um negócio? Quais é que são aquelas dúvidas, aquelas coisas mais chatas que me fazem ou não avançar, ou eu não sei muito bem onde ir buscar essa informação? Ok? Então, as comunidades ajudam para fazer perguntas, não é? A primeira coisa que me veio à cabeça foi a pessoa, neste caso a mulher, ela ter bem definido qual é que é o negócio que quer fazer, porque muitas vezes tem-se determinadas ideias que não estão alinhadas com a pessoa e então haver esse autoconhecimento, acredito que esse autoconhecimento é importante para que a pessoa possa perceber, porque muitas vezes acha-se que por ali vai ser bom, mas a pessoa não está feita para aquilo, e haver essa definição e haver essa clareza daquilo que ressoa e que vem de dentro, que é muitas vezes aquilo que vem da essência que nasce cá de dentro, e haver isso estar alinhado com aquilo que a mulher sente, acredito que é uma das maiores dificuldades, que acho que é importante haver esse autoconhecimento. Obrigada. Resposta interessante, obrigada. Mas Eu concordo falo da minha plenamente. experiência, enquanto brasileira, sendo a única aqui do painel, não sei se tem alguém da audiência, mas o que eu percebo é que nós, mulheres, ainda não nos vemos efetivamente como parceiras e mais como rivais. Nós não temos ainda inteligência emocional para sabermos que sozinha é bem difícil, mas se eu tiver alguém que tem um conhecimento, que tem um network, que tem uma possibilidade de ser minha sócia, investir em mim, no meu projeto, abrir possibilidades e portas para clientes, por que não? Então, eu acho que a gente precisa se organizar, assim como os homens fazem, estrategicamente, para que a gente deixe de ver um pouco a outra como rival, mas sim como uma parceira, uma potencial parceira que vai fazer o meu negócio crescer comigo. Porque se a gente ficar somente no nosso universo, foi colocado aqui também, vai ficar muito mais difícil, sabe? Então, eu falo isso até por mim, eu tenho aprendido isso diariamente, né? Imagina, eu brasileira, vindo para cá, morando aqui há 6 anos, num país que eu nunca tinha vindo antes, conhecendo esse universo desse ecossistema de empreendedorismo, para mim é muito difícil também me posicionar de forma nesse sentido de, olha, vem comigo, me dá a mão, preciso de ajuda, sabe? E é sobre isso, e a maturidade vem quando você realmente chega no momento de
reconhecer que preciso de ajuda, porque sozinha eu não vou mais, aqui foi o meu limite. Temos a Lina, só para dizer que tivemos aqui agora a dizer rede de apoio, que é essencial. A Rita a dizer também, para mim é o autoconhecimento e depois cuidar da nossa energia é fundamental. E Lina, estás aí com a mão no ar? Olá. Olá, muito boa noite a todos, antes de mais. Aqui para falar, eu sou gestora financeira, contabilista certificada, também pertenço aqui à Rede SED, e este tema das empreendedoras e empreendedores, quando começam a dar os primeiros passinhos, sou das primeiras pessoas a que normalmente dou a mão. E eu acho que aqui a Alicia tocou um ponto extremamente importante, que é uma das coisas que eu, como estudante e apaixonada por física quântica e espiritualidade, portanto é uma das coisas que eu ajudo muito até os meus clientes nesta área a perceberem o quê? Porque das primeiras coisas que as pessoas se sentam na minha sala de reuniões e começam a divagar, eu gostava de fazer qualquer coisa. E eu deixo-lhes sempre um TPC para a reunião seguinte. É o quê? Pronto. Depois do quê? Que é o tal autoconhecimento, o que é que eu estou cá a fazer, o que é que eu quero fazer, com o que é que eu me identifico, quem eu sou, não é? É o como. E o como é a segunda parte extremamente importante. E aqui o como começa com plano de negócios. E aí sim é a base de todo o trabalho que a partir daí, do autoconhecimento, do que partimos para o como. Que é aquela basezinha muito importante para começar a empreender. Não há necessidade, às vezes, de um plano muito elaborado, rebuscado, não há necessidade. É tentar perceber onde é que eu vou buscar o dinheiro, o que é que eu quero fazer, quantas pessoas eu preciso, começo sozinha, qual o modelo de negócio, que é extremamente importante, e é começar a dar estes passos. E a forma de alinhar, eu até criei um formulário nesse aspecto do plano de negócios muito simples, para quê? Para que a pessoa consiga alinhar a ideia. Okay? Pronto, isto é o meu dia-a-dia, 30 anos a lidar com empreendedores, desde os mais pequeninos aos maiores, e portanto é conhecer muito bem as necessidades e os problemas com que os empreendedores de início se impactam. Ok? Obrigada. Já estamos com pouco tempo, mas ainda temos aqui uma mãozinha, também merece a Goretti, não é? Espero dizer bem o nome. É Goretti. Olá, boa noite a todas. Vou ser muito rápida, queria só acrescentar aqui, nós estamos a falar das empreendedoras que estão a começar, ou seja, quem está agora a dar os primeiros passos, as questões, e às vezes esquecemos que algumas empreendedoras herdam, entre aspas, os seus negócios. E muitas vezes eu faço alguns atendimentos e tenho neste momento em mãos uma mentoria que me está a ser muito desafiante, porque é um negócio herdado. Ou seja, é uma pessoa que cresceu a ver aquele negócio nos pais e de repente o negócio passa para as mãos dela e embora ela goste do negócio, ela tem alguma dificuldade em se identificar e perceber todas as questões que ele envolve. Então muitas vezes é assim, a rede de apoio é boa, os pais são super dedicados, querem muito ajudá-la, mas ela não conhece o negócio, porque ele não foi feito para a energia dela, para a forma como ela funciona, para a forma como ela vê a vida e está organizada. Então é assim, é muito importante, e indo de encontro a tudo aquilo que já aqui foi dito e questões muito interessantes foram aqui abordadas, é muito importante nós termos o nosso negócio alinhado com a nossa energia, com o momento que nós estamos. E às vezes este desalinhamento não é só porque nós herdamos um negócio. Às vezes até acontece mesmo nós por diferentes fases da vida da mulher. Ou porque fomos mães e já estávamos num negócio e de repente temos outras solicitações. E eu acho que é importante também trazermos a nossa mulher para o negócio. O nosso ciclo, a fase da vida em que nós estamos, o que é que nós estamos a fazer, o que é que nós estamos a viver. Porque tudo afeta o nosso negócio. Sei lá, porque estamos a passar por uma separação, porque tivemos um nascimento recente de um filho, de um passamos a 2 ou a 3 filhos e de repente a dinâmica mudou, e tudo isso vai impactar se nós tivermos um negócio na nossa energia, apoiada na nossa energia. Então, nós fomos aprendendo esta figura muito masculina do negócio, que é, nós temos que, para termos um negócio enquanto mulheres, mostrarmos alguma resistência, alguma força, e às vezes nós estamos na fragilidade, e às vezes o nosso cliente
se perceber que nós estamos num período mais delicado do nosso negócio, porque nasceu uma criança e efetivamente é assim, a nossa dinâmica mudou. E se ele perceber que há uma dinâmica diferente, ele continua a respeitar o nosso trabalho, a forma como nós estamos a empreender e até fica numa cumplicidade, porque começa a perceber que há aqui uma dinâmica diferente e sabe que é uma janela temporária. E às vezes a empreendedora tem muito esta questão de querer ser muito... estar sempre naquele nível, não aceitar os seus ciclos, não aceitar as suas oscilações. E o próprio negócio, se não estiver alinhado com a energia dela, ela vai ter muita dificuldade em sustentá-la e em sustentar esta dinâmica do negócio. E eu só queria trazer este pormenor que é assim, eu acho que é muito importante nós passarmos para a empreendedora, e eu tento fazer isso nos acompanhamentos e nas mentorias que acompanho, passar para elas que, acima de tudo, elas são mulheres, elas não têm que deixar de ser mulheres porque são empreendedoras. Elas são mulheres, são empreendedoras, têm os seus ciclos e têm que vivê-los e trazer, no fundo, da mesma forma que organizam a sua dinâmica familiar com mais um filho ou com uma situação qualquer que aconteceu, o negócio é só mais uma parte da vida delas. Obrigada. Era só isso. Obrigada. Eu antes só de passar aqui a palavra à Elisângela, que é para encerrarmos, que já vamos aqui um bocadinho, da parte da Oeste Respira, agradecer. Este painel foi maravilhoso e apesar de termos sido aqui poucas, mas fomos muitas, e acredito que são sempre estas conversas que depois nós falarmos hoje muitas redes de apoio, da comunidade e da importância da não individualidade. Portanto, acredito que vamos sempre afetar alguém após uma conversa. Queria só vos dizer que acho que houve aqui vários pontos interessantes e às vezes a falta de disponibilidade. Portanto, o encontrarmos também estes locais de conversa, seja online, seja presencial, pode também eventualmente levar-nos a perceber se faz sentido ou não realmente avançar com um projeto e se conseguimos essas parcerias para avançar com aquilo que pensávamos que conseguíamos sozinhas. E dizer-vos só que esta nossa campanha de sensibilização dura até 3 de dezembro e nós vamos ter umas Impact Talks no dia 3, em que vamos ter 2 projetos de empreendedorismo positivo direcionado para mulheres, que é as Inspiring Girls, Portugal, e vamos também ter a Avó Veio Trabalhar, portanto vai ser também uma apresentação desses grandes projetos que vai acontecer no Centro de Artes e Criatividade de Torres Vedras, e depois teremos um pequeno workshop prático, que é com o Business Model Canva, em que podem perceber ali mais ou menos como é que podem pensar no plano de negócio, e dizer também que a partir de março de 2026 a Oeste Respira vai abrir uma nova fase de candidaturas para o programa de incubação. É um programa de incubação gratuito, mas que exige alguma disponibilidade, caso vocês depois queiram ter todo esse acompanhamento, mentoria e perceber como é que podem avançar também com o vosso negócio de impacto social. E para terminar, só dizer que apesar de nós atuarmos na região oeste, podem vir pessoas de fora, também com ideias de fora, que poderão eventualmente implementar o seu negócio na região oeste. Portanto, não, podem ser do Porto, podem já ter um negócio no Porto e quererem ainda mais bases, e convidar-vos a acompanharem a nossa agenda, porque temos vindo sempre a ter cada vez mais eventos e campanhas, e sem dúvida que a inovação social, 90% ou 99%, são sempre mulheres, e nós notamos isso também pelo nosso público. E pronto, Elisângela, passo-te aí a palavra e mais uma vez obrigada a todas. Eu quero agradecer também mais uma vez o convite e desejo vida longa ao Oeste Respira. Marta, obrigada por abrir as portas, sabe, por estar tão atenta e sensibilizada para esses temas, e quero agradecer também, a Helena já foi, mas a Cláudia, a Diana, a Catarina e a Elizabeth por estarem aqui nessa conversa, e por todas que estão na audiência, que eu não consigo ver o nome de todas aqui, mas agradecer, muito obrigada, e sigam as nossas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho. Eu acho que isso também é um step importante para empreendedoras, né? Ver o sucesso da outra para nos inspirar, né? E para fazermos com que a gente, se tantas conseguem também, por que eu não posso tentar
pelo menos, me inspirar nessas histórias de sucesso para fazer a minha história também ser diferente, sabe? Então, é isso que eu quero dizer, só agradecer, muito obrigada, boa noite e até a próxima. Vamos nos ver aí em breve. Obrigada a todas. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Adeus, boa noite.